Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós somos a igreja de nosso Senhor de Jesus Cristo da sede de Osasco. A você que nos assiste através das mídias sociais, seja muito bem-vindo. É motivo de muita alegria ter você conosco e que você possa desfrutar da boa e agradável vontade de Deus, aquilo que o Deus tem de melhor para você e para a minha vida. Amém? Então, nesse primeiro momento, eu convido você, ao irmão que está assistindo a este culto, que nós possamos, primeiramente, estar lendo através de Romanos, no capítulo 12, 2, eu convido cada um dos irmãos a estar abrindo a sua Bíblia, para que juntos nós possamos aprender um pouco da palavra do Senhor, amém? Então, peço que os irmãos abram, em Romanos 12, 2, e eu vou estar lendo para que os irmãos possam acompanhar, amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então eu compartilho essa palavra onde Paulo fala da questão da vontade de Deus, que nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós não devemos se conformar, se contentar com o sistema que Satanás tem implantado neste mundo. Porque nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu, aonde Deus quer que nós possamos habitar. Então, nós como cristãos não devemos se conformar, e fala que nós devemos se transformar, nossa renovação, nosso entendimento. Nosso entendimento é o quê? É praticar a leitura diária da palavra, é orar, é jejuar, é buscar incansavelmente a presença do Senhor, que só dessa forma, buscando através dessa rica e maravilhosa palavra do Senhor, que nós vamos poder desfrutar da vontade de Deus. Você entende? Então é isso que Deus quer falar conosco. Deus quer que nós possamos não se contentar e não aceitar aquilo que Satanás tem implantado, porque tudo isso que Satanás tem implantado é contra os princípios e as leis que Deus criou no início. Então, que nós como cristãos, como igreja verdadeira do Senhor, do servo dele, que nós possamos continuar diariamente transformando a nossa mente, buscando através da tua palavra, buscando levar aqueles que precisam, ajudar sempre aqueles que precisam, porque que Deus vai mostrar para nós, vai nos revelar aquilo que Ele quer, a vontade dEle através daquilo que a gente busca. Se a gente buscar de todo o nosso coração, incansavelmente, Ele vai nos abençoar, vai falar conosco, amém? Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, e agora eu quero estar fazendo uma oração, então eu peço que os irmãos fechem seus olhos e possam estar entregando o teu coração no altar do Senhor, para que Ele venha falar conosco através da palavra, através dos louvores, que esse culto seja totalmente abençoado, amém? Pai querido, Pai amado, Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer pelo privilégio de ser teu filho, Senhor, te agradecer, Pai, por Pai, mesmo ser pecador, ser imperfeito, o Senhor incansavelmente continua todos os dias cuidando de nós, Pai. Pai, que nesse momento o Senhor venha falar conosco através da palavra, usa cada um dos teus filhos, Senhor, usa, Pai, através dos louvores, para que cada um dos teus filhos venha sair totalmente diferente da maneira na qual entrou, Senhor. Pai, que o Senhor seja, Pai, o centro, o alicerce, Pai, que nós possamos colocar o Senhor sempre na frente, Pai, dos nossos projetos, da nossa família, que em nome de Jesus, tudo que nós formos fazer, que o Senhor esteja sempre na frente, Pai. Pai, que o Senhor abençoe este culto, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada missionário, cada um dos teus filhos sobre a superfície da terra, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, é tudo o que eu Pai, te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, ministra, Senhor, ministra cada um dos teus filhos, Senhor, e que cada um dos teus filhos venha ser impactado, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz, meus queridos. Este louvor, ele fala basicamente de dois momentos. O momento que você exalta o nome do Senhor, o poder de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito para a tua vida. E o momento que Deus responde aquilo que você está fazendo. Que o Senhor possa falar no teu coração.
grandes todas as tuas obras, são grandes todas as tuas bênçãos e o teu poder, Senhor, Deus meu, é maior, bem maior, inigualável. São grandes todas as tuas obras, são grandes todas as tuas bênçãos e o teu poder, Senhor, Deus meu, é maior, bem maior, inigualável. Viver longe de ti é sofrer a separação de um amor, grande amor, o maior de todos os amores. Meu filho, só quero de ti teu louvor e adoração. Teu clamor eu já ouvi e tocaste o meu coração. Em tua vida eu já toquei, tuas lágrimas eu já enxuguei. Tu vieste para a luz quando aceitaste meu filho Jesus. Em tua vida eu já toquei, tuas lágrimas eu já enxuguei. Tu vieste para a luz quando aceitaste meu filho Jesus. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-ia no Senhor a minha alma. Alegrar-se-ia no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-ia no Senhor a minha alma. Alegrar-se-ia no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome.
tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Bom dia, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora nós vamos estar passando por um momento de intercessão. Convido você para estarmos orando juntos. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos estar colocando nosso pensamento, a nossa mente, nosso coração ante a face do Senhor e vamos buscá-lo. A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse é o momento de nós buscarmos a face do Senhor. Eu convido você, juntamente comigo, nós buscarmos a face do Senhor em oração, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela nossa família. Obrigado, Senhor, ó Pai, ó Deus, pelos irmãos que estão participando, ó Pai, deste culto, Senhor, ó Deus. Ó Pai, te peço que o Senhor abençoe a cada lar, que o Senhor abençoe a cada família, Senhor. Ó Deus, que o Senhor visite, Senhor, ó Pai, os teus filhos, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame, ó Pai, a tua unção sobre cada um dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, esteja abençoando, ó Pai. Ó Deus, cada lar, ó Pai, cada família, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero orar também, ó Pai, pedir que o Senhor esteja abençoando a minha família aqui,
casa, Pai, derramando graça sobre nossas vidas. Que o Senhor venha estar, ó Pai, curando, Pai, toda enfermidade em nome de Jesus Cristo, repreendendo todo mal, Senhor, ó Pai, sustentando, fortalecendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos visita, Senhor, ó Pai, com graça, Senhor. Ó Deus, eu oro também, Pai, pela vida, ó Pai, da Andréia, Pai, que também está enferma, Senhor, ó Pai, que esteja visitando em nome de Jesus, que esteja, Senhor, restaurando, fortalecendo, Pai, ó Deus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor visita neste momento a sua casa, que o Senhor visite, Senhor, a sua família, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, Pai, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, ó Pai, ó Deus, a cada um dos teus filhos, ó Pai. As crianças, os idosos, os jovens. Ó Pai, abençoa, Pai. Derrama graça, Pai. Ó Deus, sobre os projetos, ó Pai, sobre, ó Pai, que eles têm colocado no nosso coração, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, fazer, ó Pai, não segundo nós queremos, ó Pai, não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre a nossa vida, a Tua bênção, Pai, sobre a nossa igreja, a Tua bênção, Pai, sobre a nossa família, Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda, Senhor, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, ó Pai, dessa segunda onda, Pai, desse vírus, ó Pai, que tem, ó Pai, trazido, ó Pai, assolação, Pai, sobre a nação, assolação sobre o mundo, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que esteja guardando, Pai, as famílias, esteja guardando, Pai, ó Deus, ó Pai, cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, e aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, ó Pai Santo, ó Pai, entrando com graça, Senhor, ó Pai, repreendendo todo o mal, Pai, toda enfermidade, Pai, o Senhor esteja curando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, ó Pai, ó Deus, não somente, ó Pai, oramos pela questão da enfermidade física, mas também oramos pela enfermidade espiritual, Pai. Que você esteja, Pai, visitando, Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, tristes, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, depressivos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, ó Deus, curando, Pai, toda a enfermidade da alma, em nome de Jesus. Cura, Pai, entra com providência, repreende, Senhor, ó Pai, todo mal, Senhor. Repreende, Senhor, toda enfermidade, Senhor, ó Pai, e dê, ó Pai Santo, a Tua cura, Pai. Nós te clamamos em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, ó Pai, o teu povo. Abençoa a Tua igreja, levanta com graça, Pai. Levanta o Teu povo, Pai. Ó Deus, derrama, Senhor, a Tua unção sobre cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, que possamos ser renovados, Pai, que possamos ser restaurados. Ó Deus, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ficar firmes, ó Pai, firmes, ó Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser renovados e fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, ó Pai, ó Deus, a família Quiono, ó Pai, ó Deus, que estão, ó Pai, desenvolvendo esse projeto, Pai, ali na Bahia, em Nova Itarana. Ó Deus, abençoa, Pai, os demais irmãos, ó Pai, que estão, ó Deus, envolvidos, ó Pai, na Tua obra, Pai, na obra missionária. Abençoa os missionários, ó Pai Santo. Abençoa, Senhor, a igreja, que a igreja possa, ó Deus, possamos, ó Pai, desenvolver, ó Pai Santo, essa visão missionária, Pai, e que possamos estar engajados, ó Pai, ó Deus, na obra, ó Deus, e que possamos ver vidas sendo restauradas, ó Pai, transformadas, ó Pai, libertas, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome. Pai, agora te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Usa, Pai, o Teu Filho que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações, Pai, que essa palavra venha de encontro, ó Pai, Pai, o nosso coração, Pai, e que possamos, ó Pai, ser edificados através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isso, e em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu nome é Alexandra. Sou Eduardo. Sou Luiz. Sou o Guilherme. Nós somos o Projeto Vida. Projeto Vida é algo que Deus nos deu em 2017. Iniciamos esse projeto numa quadra de escola aqui no Veloso, em Osasco. Desde 2018 temos ido para a Bahia, mês de julho e mês de dezembro. Ali nós visitamos nas roças, vamos à casa das famílias, além de fazermos culto na igreja da IMEC, que fica em Nova Itarana. Não pense você que Nova Itarana é próxima à praia. Não é.
Nova Itarana é a região da Caatinga da Bahia. Ela fica a 270 quilômetros depois de Salvador. E como todos os anos, esse ano, mais uma vez, estamos indo de carro. Mas com uma bênção maior, recebemos muitas doações. E nós pedimos a você que esteja em oração pela nossa família nessa viagem. Esteja em oração pelos jovens que estarão fazendo uma peça para toda a cidade. Eles estarão representando o livro O Peregrino. Estão pedindo a colaboração em oração. Agradecemos. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Oi pessoal, eu sou a Mel, para quem não me conhece, e eu estou aqui para guiar o nosso período de oração pelo Projeto Vida que vocês acabaram de assistir, o que é entender mais um pouquinho. Bom, mas antes eu gostaria de convidar todo mundo aqui a participar do nosso relógio de oração, que nós vamos começar nesse período em que a família Kiono estiver lá na Bahia. Nós vamos disponibilizar a lista no grupo do WhatsApp, aí basta cada um se inscrever lá no horário onde quer estar orando, para nós ficarmos cobrindo eles de oração durante 24 horas em todo o período da viagem, tá bom? Mas é isso, vamos orar pela vida deles. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um dia, obrigada por ter nos abençoado e obrigada porque mesmo sendo uma gravação, não sendo um culto ao vivo, o Senhor continua se fazendo presente, o Senhor continua real nas nossas vidas. Pai, agora eu venho colocar nas suas mãos a vida dos Kiono e nas suas mãos também todas as pessoas que fazem parte de um grupo missionário ou que fazem missões visando levar a sua palavra para o mundo, Pai. Eu te peço que o Senhor venha colocando as tuas mãos, que nada venha lhes faltar e, Senhor, que o Senhor possa entrar no coração, Deus, e trabalhar não apenas na parte emocional, mas também na parte espiritual, na parte da saúde, Pai. Eu te peço que o Senhor possa ter um Deus todo no coração, todo deles, Pai. Em nome de Jesus, eu ponho as suas mãos e eu te peço que o Senhor cubra o Senhor com a sua segurança na ida e na volta, Pai. Senhor Jesus, dê a eles, Pai, as estratégias certas para que eles possam procurar as pessoas que o Senhor já vem colocando, Senhor. Prepara a terra, Senhor, e que eles possam encontrar terra boa, Deus, terra fértil. Senhor, pessoas que a sua palavra vai criar fruto, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor possa abençoá-los, dando sabedoria, e que o Senhor possa andar com eles, Senhor, e que lá eles possam ser instrumento nas suas mãos, e que tudo que vai acontecer não seja para a glória pessoal, não seja para encher alguma igreja, mas, Senhor, que possa ser de acordo com o seu coração, que tudo que eles venham fazer venha de ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós cobrimos essa família com a sua graça e com a sua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Então é isso, esse foi nosso momento missionário. E agora vamos dar continuidade no culto. Bom dia, amados irmãos. Quero cumprimentar a todos que me ouvem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, de maneira inesperada, estamos cultuando a Deus de maneira online, home office. Nós sabemos do estado de saúde do Wilson e da Thaís, por isso eles contam com as nossas orações, irmãos, para que Deus venha curá-los, para que voltemos a cultuar a Deus presencialmente no templo, como é costume nosso. Nós sabemos que essa pandemia também tem trazido preocupação para o povo de Deus. Nós temos visto muitas pessoas levando na brincadeira essa questão do vírus. Algo que tem nos alertado, tem nos preocupado. Então, irmãos, coloque diante de Deus a situação do Brasil, coloque diante de Deus a sua família, para que Deus venha protegê-los, para que nós possamos, irmãos, um dia celebrar a vitória por completo, sem medo de retorno dessa pandemia. Amém? Irmãos, sem demoras, quero convidá-los agora, nessa manhã, a abrir as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 7. Vamos ler do versos 1 até o 10. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. À medida que vocês forem achando a passagem, eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas para que nós meditemos nos versículos que eu vou tratar essa manhã. Vou dar um pequeno tempo para que você encontre aí no conforto de sua casa a presente passagem da meditação de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Aleluia! Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar nesse momento? Pai eterno e santo, ó Deus amado, Deus bendito, ó Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. Viemos em Tua presença, Senhor, queremos primeiramente Te agradecer, Pai, por mais uma semana, Te agradecer, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, Te agradecer pelo Espírito que habita em nós, Te agradecer pelo presente da salvação, Senhor. Ó Deus, Te agradecer também, Pai, porque mesmo distantes, meu Pai, uns dos outros e longe do templo, podemos meditar na Sua palavra e entoar louvores e perceber a Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, eu venho Te pedir, Pai, nessa manhã, que o Senhor abençoe, Pai, o povo, Pai. Abençoe-nos, Pai, com a Tua presença. Fala ao nosso coração por meio da meditação e reflexão da Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, venha gerar fé, edificar a fé do Teu povo essa manhã, Pai. Eu Te peço assim, Pai, e rogo a Ti, Pai, que não seja eu que fale, mas que o Espírito ministre aos corações essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e Te peço, Pai. Amém. Irmãos, quando lemos os Evangelhos, o que nos chama a atenção e nos impacta ao coração são as bênçãos dadas por Jesus para as pessoas que depositam sua fé nele. A verdade é que gostamos de ler que Jesus realizou, e isso gera em nosso coração um desejo que nos diz: eu também quero. Todos nós, irmãos, queremos receber as bênçãos de Jesus, ou seja, livramentos, curas, bênçãos sem medidas da parte de Deus. Mas nos dias atuais, será que ainda acontecem essas manifestações de curas, milagres e bênçãos? Não se assuste. Não estou dizendo para você, não estou afirmando que eu estou sendo incrédulo, mas eu só fiz essa pergunta para guiar nossa meditação esta manhã. E a resposta para essa pergunta é sim, pois Deus não mudou. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, ele nos diz, Deus disse: porque eu, o Senhor, não mudo. O mesmo Deus que operava sinais e maravilhas e milagres no Antigo Testamento e no Novo, Ele não mudou. Ele opera hoje ainda. Deus continua o mesmo, mas o que parece que mudou são as manifestações dessas curas, libertação, ou seja, manifestações de poder de Deus em favor do seu povo. Mas o que realmente falta para o povo de Deus, então, não é as manifestações de poder,
mas sim falta o testemunho prático da vida piedosa diante de Deus, diante dos homens e diante da sociedade. É isso que nós temos percebido que está faltando no povo de Deus espalhado ao redor do mundo. Está faltando fé. Além disso, há pessoas que não são cristãs, mas que vivem uma vida de princípios, de ética, mas que ainda não conhecem Jesus. Não estou dizendo que isso seja correto, irmãos. Temos que ter uma vida ética, mas a pessoa que tem uma vida ética, sem conhecer Jesus, ela pode edificar a sua casa sobre areia, mas ela não pode esperar que quando vir a tempestade a sua casa ficará de pé. Então, irmãos, a presente passagem que nós acabamos de ler nos diz que Jesus foi procurado por um centurião romano que lhe pediu que curasse o seu criado. E quando Jesus atendeu o seu pedido, ele fez a seguinte afirmação à multidão que o seguia. Ele disse: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então isso que Jesus disse a respeito da fé daquele centurião romano, que ele viu uma fé nele que nem mesmo Israel ele tinha encontrado até o momento. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus é. Inspirada, é isso que a palavra de Deus produz. Corrige, repreende e educa para a justiça e para toda boa obra. Então, irmãos, essa manhã eu quero meditar com os irmãos a respeito de alguns aspectos da fé que o centurião teve, que chamou a atenção de Jesus. E eu vejo aqui nesse texto muitos os aspectos preciosos que eu quero trazer para vocês. Primeiro aspecto: o centurião creu na fama de Jesus. Olha comigo o versículo de número 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o teu servo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versos 5 até o 13, nos diz que foi o próprio centurião que foi até Jesus e não os anciãos do povo judeu. Mas hoje, irmãos, nessa manhã, nós vamos nos concentrar nessa passagem de Lucas, dizendo que foi os anciãos judeus que foram até Jesus a pedido do centurião. Quando Jesus, irmãos, aliás, a fama de Jesus corria por toda a circunvizinhança à medida que ele realizava curas, sinais diante do povo. A fama dele se espalhava. Por exemplo, quando Jesus pela primeira vez desce a Cafarnaum, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 33, diz que achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E quando Jesus o repreendeu, o texto diz que todos ficaram admirados. E pulando para o verso 37, diz que sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Mas nem toda, irmãos, fama de Jesus era boa. Pois quando Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, o texto diz que os escribas e fariseus arrazoavam entre si, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Isso está lá em Lucas 5, versículo de número 21. Aliás, versículo 11. Então, para alguns, Jesus era bom, realizava sinais e maravilhas e milagres. Para outros, ele dizia blasfêmias. Ele era beberrão, como dizem outros textos. E no livro de Hebreus, irmãos, encontramos, no capítulo 11, verso 1, a primeira definição de fé, que diz: ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por que eu estou lhes dizendo isso? Porque o centurião não presenciou as curas nem os sinais realizados por Jesus. Ele apenas ouviu falar a respeito de Jesus e o chamou pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E por causa da sua fama foi que aquele centurião chamou Jesus para curar seu criado. Ele creu, irmãos, na boa fama que Jesus tinha e descartou o que era negativo que falavam a seu respeito. Assim também nós precisamos, irmãos, aprender a escolher acreditar naquilo que há de bom nas pessoas. Dar um voto positivo naquilo que nós ouvimos de bom das pessoas e não naquilo que é de fama, porque nós não conhecemos a pessoa. Recentemente, quando eu estava no seminário teológico, eu fiz um trabalho missionário junto com a Missão Servos, em Minas Gerais. E lá nós evangelizamos ao todo 4 cidades. Mas nem todos aceitaram Jesus, para a nossa tristeza. Mas todos ouviram falar de Jesus. E cremos, irmãos, que a semente do Evangelho foi plantada em muitos corações. E nós sabemos, irmãos, que Deus pode curar, libertar, dar alegria e trazer paz ao coração e, o mais importante, salvar a qualquer um que deposite sua fé nele. E não apenas sabemos, irmão, mas também temos o privilégio de sermos testemunhas do poder de Deus. Por isso, irmãos, é nosso dever divulgar essas coisas às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. As pessoas precisam saber, irmãos, sobre a fama de Jesus. Saber que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Saber que pela fé em Jesus nós somos salvos. E cabe a mim e a você, que me ouve, fazer com que sua palavra seja conhecida de todos, para que eles, assim como nós e como aquele centurião, possam crer em Jesus. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos, sem exceção, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Segundo aspecto é que o centurião tinha boa reputação. Olha comigo agora o versículo de número 4, que diz: Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. A palavra instância vem do verbo instar, que significa insistir, argumentar, questionar, persistir. Aqueles anciãos, irmãos, com súplicas, insistiram a Jesus que lhe concedesse a bênção ao centurião, pois ele dava testemunho e ele mesmo de alguma forma havia edificado a sinagoga, que era o templo dos israelitas, onde eles costumavam se reunir para adorar a Deus, prestar seus cultos. O centurião, havia edificado a sinagoga para eles. E, consequentemente, irmãos, ele caiu na graça dos anciãos. O centurião, ele era amigo dos judeus, amigo do povo de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo de número 1, o sábio Salomão diz sobre a boa fama da seguinte forma: que melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. A boa fama do centurião chegou aos ouvidos de Jesus, que atendeu o seu apelo. Mas uma pergunta, irmãos, surge.
Por que um centurião, um oficial militar romano que comandava 100 homens, de acordo com os historiadores, edificou a sinagoga dos judeus? Qual era a intenção de ele fazer isso? O interesse, irmãos, porque o interesse de um centurião por um escravo e também por um judeu, irmãos, indicava o oposto da reputação que os oficiais romanos tinham em Israel, porque eles perseguiam e matavam os cristãos, a mando de Herodes o Tretarca. No livro de Jó, no capítulo 34, versículo de número 11, ele diz: pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz o que cada um toque segundo o seu caminho. Os estudiosos, irmãos, vão dizer que aquele centurião estava sendo atraído a Cristo pelo próprio Deus. Mas podemos acreditar nessa passagem? Podemos acreditar nesse comentário? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, irmãos, podemos acreditar que Deus estava, de alguma forma, irmãos, conduzindo o centurião a Jesus. A boa reputação do centurião o levou aos anciãos irem até Jesus e também levou Jesus a ir até o centurião. Eu, pessoalmente, irmãos, tive o privilégio de ouvir uma vez o Dr. Russell Shedd, quando ele estava em vida, pregando na IEV. Eu não conheci ele pessoalmente, eu vi só ele somente essa vez. Mas o que me impressiona, irmãos, até hoje, mesmo que ele está falecido, são os testemunhos das pessoas que tiveram a oportunidade, irmãos, de conhecê-lo, dizendo que ele era uma pessoa extremamente humilde e íntegra. Todas as pessoas que eu ouço falar alguma coisa a respeito do Shedd afirma, ele era íntegro, humilde, temente a Deus. Então uma pergunta eu quero fazer, irmãos. Como anda a nossa reputação diante dos irmãos da fé? Como está a nossa reputação diante da nossa família? Como está a nossa reputação, irmãos, diante dos homens? E o mais importante, irmãos, como anda a sua reputação por meio da sua fé diante de Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, ele nos diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E no verso 16, ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Nós somos a luz do mundo, irmãos. A nossa luz deve brilhar no mundo que jaz no maligno, para que eles venham conhecer a Deus através das nossas boas obras, através da nossa fé, através da nossa vida santa e, consequentemente, glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Terceiro aspecto da fé do centurião. O centurião era um homem humilde. Olha comigo agora o versículo 6, que diz: então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Isso é humildade. Reconhecer a sua indignidade não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade. E de acordo com a tradição judaica daquela época, irmão, se uma pessoa entrasse na casa de um gentil, um judeu, ela se tornava cerimonialmente impura. E além disso, irmãos, o centurião não era judeu e sim romano. E como eu disse no começo da mensagem, irmãos, que o centurião ouviu falar da fama de Jesus e também deve ter ouvido falar que Jesus era judeu.
E tendo conhecimento desta lei que os judeus seguiam, da lei judaica, ele não queria que Jesus sentisse esse incômodo por sua causa. No Evangelho de João, no capítulo 18, verso 28, nos diz que quando Jesus foi levado da casa de Caifás para o pretório, aqueles sumos sacerdotes que o haviam entregues não entraram para não se contaminarem para comerem a Páscoa. Era um costume deles, irmãos. Eles não entravam em casas gentias, em casas de romanos, porque, de acordo com a lei, eles não poderiam entrar para não se tornar cerimonialmente impuros para celebrar a Páscoa ou ritual nas sinagogas. O centurião, irmãos, da passagem, não queria que Jesus entrasse em sua casa para que ele não se tornasse, diante da lei, cerimonialmente impuro. Deixa eu perguntar uma coisa. Se Jesus dissesse que queria entrar em sua casa, você impediria? Você deixaria ele olhar para o seu Facebook? Você deixaria olhar Jesus, ler as mensagens que você manda pelo WhatsApp? Você deixaria olhar Jesus ou ver as imagens que você posta no Instagram, no Twitter, no Kindle? Você deixaria? Você deixaria ele ver o que você assiste na televisão, sem medo de ele encontrar algum pecado? A Bíblia diz, irmãos, que o corpo é templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não somos de nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, se tem algo em nossa vida que precisamos corrigir, devemos fazer como aquele centurião, que não fez caso da sua posição de oficial romano, que não fez caso da sua autoridade, mas que quando Jesus se aproximava de sua casa, com humildade ele reconheceu a sua indignidade e confessou o seu pecado. Então, do mesmo modo, irmãos, eu e você possamos chegar diante de Deus, não somente para pedir, mas também para confessar nossos pecados e depois de confessarmos, pedir para Deus nos dar forças para deixá-lo. A Bíblia diz que ele confessa o seu pecado e o deixa. E no Salmo 32, verso 5, Davi disse: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi reconheceu o seu pecado e não ocultou a sua culpa diante de Deus. Amém? Quarto aspecto da fé do centurião. Ele creu na soberania de Deus. Olha comigo agora o versículo 7, a parte B apenas, que ele diz: porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O centurião, irmãos, era um homem de posição que exercia poder sobre os seus subordinados. No verso 8 diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. O centurião sabia como é que funcionava a questão da autoridade, de ser servo, a questão de ele mandar e alguém obedecer. Ele sabia o que era isso, ele vivia na prática isso. E depois de reconhecer, irmãos, a sua indignidade diante de Jesus, ele creu que Jesus era soberano sobre a doença do rapaz, porque ele ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus curava. E que somente uma palavra de Jesus era suficiente para curá-lo. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, versos 5 e 6, Pedro disse: respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Louvado seja Deus! Assim como Pedro, que creu na palavra do Senhor, o centurião também creu que pela palavra o seu servo seria curado
E assim aconteceu, porque ele creu na soberania de Jesus. Irmãos, e quando Deus, certa vez, falou para mim ir para um projeto missionário, eu confesso que uma vez eu fiquei temeroso, porque eu estava numa situação desempregado, como estou hoje. Eu estava numa situação em que não estava propício para mim, mas Deus tinha mandado eu ir. Mas mesmo assim, irmãos, quando pensava em não ir, trazia à minha mente que Deus me disse para ir. Então eu pedi a confirmação de Deus. E Ele me confirmava através de louvores e através de pregações. Então, em obediência à sua palavra, eu decidi ir, irmãos. E o Senhor abençoou, providenciou tudo de uma forma tremenda. E diante dessa experiência, eu aprendi uma lição importantíssima que eu quero compartilhar com vocês. O que determina a minha obediência à palavra? Serão as circunstâncias? Serão as pessoas? Serão os sentimentos? Nenhuma dessas coisas, irmãos, mas unicamente a palavra de Deus. Pois nossa fé se apoia no caráter de Deus, que é santo. Em nenhum outro lugar a gente pode apoiar nossa fé. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Por isso podemos confiar inteiramente em Deus. Se Ele prometeu algo para a sua vida, você que me ouve, creia que Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é filho de homem para que se arrependa e nem para que minta. E na Bíblia, irmãos, há muitas promessas, e isso quer dizer que Deus deseja nos abençoar. Mas para que isso aconteça, irmãos, temos que colocar nossa fé exclusivamente em Deus e na sua palavra, de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, ele afirma: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, irmãos, eu gostaria nessa manhã de concluir essa mensagem dizendo o seguinte: para que possamos viver, irmãos, um cristianismo genuíno, para que possamos ver manifestações da graça de Deus na nossa vida, precisamos, irmãos, assim como aquele centurião que creu ao ouvir falar de Jesus para as pessoas que estão se perdendo. Precisamos, irmãos, zelar pela nossa boa reputação, porque somos a luz do mundo e sal da terra. As pessoas estão lendo o Evangelho através das nossas vidas e através das nossas atitudes, irmãos. Precisamos ser humildes em reconhecer que nós não somos perfeitos e chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, porque temos a promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas e crermos, irmãos, em Deus e na Sua palavra e também praticá-la, porque Ele é soberano sobre tudo o que está acontecendo nesse contexto de pandemia. Deus não perdeu o controle, irmãos. Ele está no controle de tudo, porque Ele é soberano. E vai haver um dia que eu creio, pela fé, que Ele vai soprar para longe essa pandemia. Porque realizando essas coisas, irmãos, fazendo dessa forma, assim como fez aquele centurião, a gente possa, meus irmãos, ter esperança de ouvir uma vez o Espírito ministrar em nosso coração da seguinte forma: nunca vi fé como esta, e realizar a sua vontade em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês nessa manhã com essa palavra. Em nome de Jesus. Gostaria de orar mais um momento para você. Amém? Pai soberano, Pai bendito, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, eu te louvo, Pai, porque a tua palavra, meu Pai, ela nos orienta. Como disse Paulo a Timóteo, ela ensina, ela educa para a justiça, Pai. E hoje, meu Pai, podemos ouvir que a sua palavra, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, está faltando fé para nós, Pai. Ó Deus, ajuda-nos na nossa fé, Pai. O Senhor nos disse uma vez que se tivermos fé,
igual grão de mostarda, meu Pai. Diríamos esse monte, sai daqui e vai para acolá, e ele faria. Ah, Senhor, abençoa-nos, meu Pai, com fé, para que possamos chegar diante de Ti, meu Pai, na certeza, meu Pai, de encontrarmos o Senhor, para que vivamos uma vida, meu Pai, piedosa, testemunhando, meu Pai, do Seu caráter de santo, de piedoso, do Seu caráter bom, Pai. Ajuda-nos nisso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos assim essa manhã e lhe agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Que Deus esteja dando a você uma semana de paz, uma semana cheia da graça do Senhor. Amém. Nós vamos estar encerrando agora. Vamos estar impetrando as bênçãos. Amém. E que Deus abençoe mesmo a sua vida. E que você tenha uma semana cheia da graça e cheia da presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus te dê uma semana de paz e de graça na presença dele. Amém? Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida.